Estamos estudando então o tema, o propósito de Deus na vida do fiel. E temos usado então um personagem bíblico, uma figura muito notória pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pelo seu esforço, pela sua entrega de vida ao Senhor. Então a sua fidelidade se destaca, e diante dessa fidelidade a gente vê o cuidado de Deus na vida de José. Então estamos estudando a vida de José do Egito, e eu convido todos a abrirem suas Bíblias em Gênesis. Vamos para Gênesis, e hoje para o capítulo 39. Gênesis capítulo 39. No domingo passado, nós falamos sobre o poder resgatador do perdão. Vimos na vida de José que a sua jornada não foi fácil. Desde o início, José sofreu muito por uma certa preferência que havia em sua família. Ele sendo filho da esposa a qual seu pai mais amava, que era Raquel. Então, o pai de José casou com duas mulheres, duas irmãs, Lia e Raquel. E com elas ele teve 13 filhos. Dentro destes filhos, o primeiro que Raquel deu, que era a mulher que ele mais amava, era José, e então ele se dedicou muito a esse filho. E por se dedicar ao filho, os demais filhos ficaram enciumados. E aí fizeram o quê? Tentaram contra a vida dele, pensaram em tirar a vida de José, mas Deus não permitiu. Um dos irmãos disse que isso não era justo, jogaram ele dentro de um poço, e quando ia passando uma caravana que estava indo para o Egito, eles venderam o irmão como um escravo. Então José sai do meio da sua parentela, vai para uma terra distante, e lá chegando, ele é oferecido como escravo. E aí a gente vai ver o decorrer desta história hoje. Então, capítulo 39, vamos observar então o enredo, a passagem sobre a vida de José. Então, nessa nova passagem, que quer dizer, sirva a Deus com seu trabalho. Então, vejamos o que o texto tem a nos ensinar. Vamos falar hoje então sobre trabalho, porque existe então algumas coisas ou alguma coisa estranha com relação a essa questão de trabalho. Por que será que trabalho é uma coisa tão difícil? Tem alguns que têm a ideia de que trabalho é um castigo. Pai, se Adão não tivesse desobedecido a Deus, não tinha trabalho. Vocês acham que trabalho é castigo? Será que Adão não trabalhou antes, quando Deus lançou sobre ele uma maldição, um castigo nesse sentido? Mas ele já trabalhava antes. Quem deu o nome de todos os animais que existem na terra foi Adão. Ele que colhia os alimentos para se alimentar, então ele tinha trabalho. Não trabalhava, não era necessário ele trabalhar para se alimentar antes da queda, porque o alimento, tudo que foi feito, já foi feito produzindo, pronto, apenas para ele colher e se alimentar. Mas depois do pecado, ele é expulso do jardim, e Deus diz a ele: a partir de agora, do suor do teu rosto comerás. Não vai ser mais fácil como era antes de apenas colher o alimento. Então o castigo é apenas o esforço para ele adquirir o seu recurso, o que antes ele tinha com mais facilidade, mas ele trabalhava. Então o castigo não é o trabalho, e sim o esforço com o qual agora ele teria que exercer para adquirir o seu ganho. Então, nessa perspectiva, todos nós temos dificuldade com o trabalho, não é verdade? Não é isso que acontece conosco? Você já teve alguma insatisfação no seu trabalho? Rapaz, eu trabalho, mas eu tenho certeza que eu merecia algo melhor. Eu merecia um salário melhor, eu merecia um horário melhor, eu merecia mais tempo livre. A gente sempre tem uma certa insatisfação com o trabalho. E existe algum erro com isso? É o que nós vamos observar nesta noite. Essa semana, ou esses dias atrás, eu vi uma pesquisa de uma consultoria americana que revelou, neste ano de 2025,
79% dos trabalhadores estão desmotivados no trabalho e não se sentem encaixados, não se sentem motivados, estão infelizes no trabalho. E eu quero nesse momento te levar a uma reflexão. Você faz parte dessa porcentagem? Você faz parte então desse grupo? Você está infeliz no seu trabalho, na função que você exerce, no cargo que tem no momento, que está na carreira, ou então que está na carreira? Você está feliz ou infeliz? Satisfeito ou insatisfeito? Uma outra pesquisa aponta que, é uma pesquisa da Forbes, revela que 66% dos profissionais relatam burnout, um cansaço, uma fadiga com o trabalho. Então, nessa pesquisa, diz que é um recorde histórico. Hoje em dia, grandes empresas procuram proporcionar um ambiente mais agradável para que o funcionário se sinta bem e seja mais produtivo. Algumas empresas hoje em dia, por exemplo, têm surgido muitas propostas de emprego e oportunidades para trabalhar home office, trabalhar em casa. E a ideia qual é? É para a pessoa não se estressar, não tem aquele desgaste do percurso. Há pessoas hoje em dia, talvez não aqui, mas por exemplo, quem trabalha na capital, às vezes de passar 2 horas até chegar na empresa onde ele trabalha. Então de 2 horas só no transporte até chegar na empresa já cansou, o camarada já chega lá esgotado. Então essa ideia que muitos hoje estão insatisfeitos, nem tanto por conta do trabalho em si, mas todo o percurso que ele, todo o trabalho que ele tem para chegar no seu trabalho, e o desgaste, ida e volta, tudo isso já causa um certo desgaste na sua vida, no seu prazer de fazer aquilo. Sendo assim, não importa o que aconteça, parece que o trabalho continua sendo extremamente difícil, pesado, penoso, duro em sua vida. A pergunta que eu quero levar aqui para nós refletirmos é: o que há de errado com o trabalho? O que há de errado? Nós precisamos responder essa questão. Hoje, eu gostaria de propor que talvez o problema não esteja no trabalho, mas esteja na nossa compreensão ou motivação com relação ao trabalho. Então eu quero falar sobre isso olhando para a vida de José. Talvez você se questione dizendo o seguinte: pastor, um homem como esse, que viveu há mais de 3.000 anos atrás, pode me ensinar a respeito de trabalho? A realidade hoje é completamente diferente. Será? Será que o que ele passou é diferente do que nós podemos passar em um trabalho? Eu quero então te convidar a olhar para o currículo de José, para ver a carreira de José e aprender através dela. Quando estamos para ser contratado, ou você que tem uma empresa aí está para contratar um funcionário, você pede um currículo. Como seria o currículo de José? Lembra que quando a gente faz um currículo, a gente coloca do último emprego e aí pelo menos 4 ou 5 anteriores para dar respaldo àquela sua atividade que você vai fazer, qual a sua experiência. Vejamos então o currículo de José, o que José tem aí para nos mostrar. José então, ele começa com seu currículo, José como governador do Egito, um cargo elevadíssimo. Se você aí procura um bom emprego, eis aí uma função maravilhosa. Acima de José só havia o faraó, somente ele, e todos os outros estavam abaixo dele. Então ele tinha muita autoridade, muito poder. Mas será que ele já começou lá em cima? Porque às vezes as pessoas são assim, não tem estudo, não tem capacidade, não é treinado, não tem
os requisitos necessários, mas querem sempre um cargo acima. Eu poderia ser o gerente dessa loja. Ele não quer começar como vendedor, ou não quer começar limpando a loja, ele quer já ser o gerente da loja. Só que para chegar em gerência, passamos por todo um processo. Veja só, para José chegar a governador, o que ele teve que passar. Então, as experiências de José. Começou como pastor de ovelhas, até os seus 17 anos. José foi criado em uma família, que cuidava de ovelhas. E José certamente aprendeu com seus irmãos, com seu pai. Então, até os 17 anos, ele teve nesta função, trabalhando e servindo como pastor de ovelhas. E o trabalho de um pastor de ovelhas não é fácil. Ele tem que defender as ovelhas de animais perigosos, ele tem que conduzir as ovelhas aonde tem pasto, aonde tem água, ele muitas vezes precisa até dormir fora, porque se ele for procurar pastos distantes, ele precisa dormir ao relento, acampando-se ao redor daquelas ovelhas e protegendo elas durante a noite dos animais selvagens. Então é um trabalho difícil. José começou sendo pastor de ovelhas, pelo menos aí até os seus 17 anos. Ele também, depois que foi levado para o Egito, ele foi mordomo de Potifar. O trabalho de mordomo é um trabalho de administrador, é alguém que cuida dos recursos, das finanças, dos bens de outra pessoa. Então, um trabalho de muita confiança. Então, José recebeu esse cargo porque demonstrou no seu serviço e a sua disposição de servir, ele demonstrou então competência, e diante da sua competência, ele adquiriu este cargo, onde ele trabalhou por 10 anos. Por 10 anos, ele foi administrador de tudo que Potifar tinha. Depois, nós vemos José trabalhando como auxiliar do carcereiro. José foi preso injustamente, acusado de algo que ele não tinha cometido, que a gente vai já ver, mas mesmo naquela condição de um presidiário, alguém que estava ali com sua liberdade retida, ele ainda assim exerceu uma função dentro do presídio, ou dentro da cadeia, naquele lugar onde ele estava. Ele tornou-se auxiliar do carcereiro, ajudando na limpeza, ajudando em outras coisas. Esses dias eu vi um testemunho de um pastor na China, onde é proibido o evangelho, Este homem ele foi preso por 18 anos, e depois de 18 anos, quando ele foi liberto, a igreja onde ele pastoreava tinha triplicado. Já pensou? Ele passou 18 anos pastoreando essa igreja, ele passou 13 anos pastoreando a igreja, foi preso por estar pregando o evangelho, passou 18 anos preso. Quando ele saiu da cadeia, a igreja tinha triplicado o número de membros, porque lá o evangelho é proibido, tem que ser dentro das normas do governo. Então tudo que eles vão pregar tem que passar primeiro pelo governo, e o governo autoriza ou não. E aquele homem diz que durante os 18 anos que ele ficou na cadeia, ele foi um auxiliar do carcereiro. Sabe qual era a função dele? Recolher as necessidades fisiológicas dos presos. Recolhia em um balde para jogar fora. E ninguém queria fazer esse serviço. E por que ele se ofereceu para fazer esse serviço? Porque ele disse que enquanto fazia esse serviço, ele tinha liberdade de sair da cadeia para jogar fora os detritos, e durante essa caminhada ele louvava ao Senhor, ele citava textos bíblicos para a sua memória não perder toda a informação que ele tinha. Então aquele homem se dedicou muito, e pela sua dedicação, pelo seu auxílio, pelo seu trabalho, Deus abençoou a vida dele. Quando ele saiu, a igreja dele tinha triplicado o número de membros. Então veja que graça, que maravilha. Então assim Deus também abençoou a vida de José quando ele estava na prisão. E em quarto lugar, ele chegou a governador do Egito. Por 9 anos ele passou governando o Egito, administrando tudo ali que
estava em suas mãos. Faraó confiava de forma plena em José. Algumas competências de José, para que ele chegasse a esse cargo, ele tinha algumas competências. Vejamos que competências são essas. Então José, a competência dele primeiro era gestão e estratégia de crises. José sabia muito bem lidar com situações difíceis. Ele lidou com a situação difícil quando seus irmãos o venderam. Ele lidou numa situação difícil quando foi escravo de Potifar, até se tornar administrador, mordomo. Ele soube lidar com a crise quando estava preso por 3 anos. E ele soube lidar com a crise quando esteve de frente com Faraó, para conquistar Faraó e superar esta dificuldade. Ele também se destaca por uma liderança que inspira confiança e resultados. Um homem que sabe liderar e um homem que sabe trazer resultados. Sabe fazer um bom trabalho e os resultados vêm de acordo com o seu esforço. E em terceiro, interpretação de sonhos com aplicação prática. Foi este instrumento usado por José em 2 ocasiões que lhe trouxe futuras experiências de trabalho. Então, eu fico imaginando, irmãos, talvez você também, se José fizesse um curso para vender na internet, será que você estava disposto a comprar o curso de José? Como sair de um escravo a se tornar governador? Acredito que você se interessaria, não é verdade? Todos nós teríamos esse interesse. Você pagaria para fazer o curso de José do Egito? Hoje, ele poderia vender esse curso, mas hoje nós vamos aprender de graça os segredos da carreira de José do Egito. Então, na casa de Potifar, sirva com propósito. Abra sua Bíblia em Gênesis 39, do 1 ao 6. Gênesis 39, do 1 ao 6, diz assim a palavra de Deus: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos israelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e uma boa aparência. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, Pai de toda misericórdia, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Estamos aqui mais uma vez reunidos, ó Pai, com o intuito de te exaltar, te glorificar e te pedir, Senhor, que nesta noite o Senhor fale conosco por meio desta mensagem, que nós despertemos diante da vida de José e do que ele tem a nos ensinar nesta noite com relação ao trabalho, como devemos exercer o nosso trabalho, como devemos ser usados por Ti, como devemos servir-Te por meio do nosso trabalho. Abençoa, Senhor, a cada um aqui presente, que o Senhor nos dê discernimento e capacidade para colocar em prática todos os ensinamentos que serão
entregues diante de nós esta noite. Pois em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos, temos aqui nesta passagem a instrução sobre como José enfrentou a dificuldade quando se viu sendo vendido como escravo. Então, diante da vida de José, o que a gente pode destacar? Nós vamos ver hoje 4 segredos da carreira de José, e o primeiro segredo é: trabalhe consciente da presença de Deus. Então, nosso trabalho, irmãos, quando formos exercê-lo, devemos ter consciência de que Deus está nos observando, que Deus está vendo todo o esforço e toda a dedicação. Isso quer dizer que toda a recompensa virá do Senhor. Infelizmente, nós às vezes somos muito apressados. Mal começamos o trabalho, já queremos ser reconhecidos, já queremos ser valorizados, já estamos escolhendo o que queremos fazer, e quando, na verdade, diante de um empregador, a gente tem que ter disponibilidade, principalmente se queremos crescer. Será que quando José estava na casa de Potifar, ele só fazia o que Potifar mandava, ou ele demonstrava uma certa disposição para fazer as atividades sem que houvesse um mandato, sem que tivesse uma obrigação sobre ele? Então, essa disponibilidade se destaca dentro do trabalho. Certamente a chefia, os patrões, eles observam, e dentro dessa dinâmica, eles vão estar sempre à disposição de lhe colocar em uma situação melhor. Veja só o que diz o texto, lá no verso 2 do capítulo 39. O Senhor, esse Senhor aqui era Deus, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Então aqui há 2 senhores. José estava servindo ao egípcio, mas ele estava servindo ao egípcio como se estivesse servindo a Deus. Essa é a diferença de José. É por isso que ele se destacou e cresceu, porque sua atividade, ele colocava o trabalho consciente que estava fazendo para Deus, na presença de Deus. Sabe aqueles funcionários que você deve conhecer? Eu não sei se você já agiu assim, espero que não. Você, como um cristão, deve ser um bom funcionário, mas aquele funcionário que quando o patrão não está, ele procura um lugarzinho para se escorar. E aí fica lá, hoje com celular, né? É triste, irmão. Você entra numa loja dessa no centro da cidade, está lá os vendedores, tudo escorado no balcão, mexendo no celular, e o cliente entra, o cliente sai, ele não dá nem bola para o cliente. Rapaz, tempos atrás, eu nunca trabalhei no comércio assim com venda, mas a minha esposa já, e aí ela disse, olha, não podia nem conversar um com o outro. Tempos atrás, você estava ali a serviço, era atenção total nos clientes, quem entrar você tem que ir lá abordar, oferecer ajuda. Então essa é a atitude de um vendedor, mas hoje em dia nas lojas é aborrecido. Você pergunta uma coisa, tá aí, olha aí, tá aí na placa aí. Meu amigo, o que é que custa ir lá e dizer, mostrar, olha meu patrão, tem esse aqui, ó, mas tem outro, o que é que você está procurando, como é que eu posso lhe ajudar? Então, um bom funcionário, um bom vendedor, ele tem que ter essa disposição, esse interesse. E aí, se nós, irmãos, aplicarmos isso na nossa vida, veja bem, se entendermos que o exercício do trabalho que estamos fazendo no nosso dia a dia é para o Senhor também, irmãos, todas as pessoas que estiverem ao nosso redor vão ficar extremamente satisfeitos, porque você demonstra uma disposição de ajuda, é alguém que está sempre pronto a auxiliar a necessidade que surgir. Então, essa disposição se destacou na vida de José.
O segredo do sucesso de José é então a relação que ele tem com Deus. Você é grato a Deus pelo trabalho que Deus te concedeu? Irmãos, eu sou extremamente grato ao Senhor pela oportunidade que eu tenho de servi-lo. Hoje eu sirvo a Deus com o ministério pastoral, mas antes de ser pastor, eu já era grato a Deus por cada trabalho que Ele me concedeu. E nessa vida eu já trabalhei de muitas coisas. Dentre as coisas que eu já trabalhei com vendas externas. Você já vendeu água? Já vendi água no isoporzinho. O que foi mais difícil de eu vender foi vela. Já pensou vender vela em Fortaleza? Quando é no interior, tudo bem, há aquelas regiões onde falta muita energia, alguma coisa desse tipo, mas Fortaleza, vender vela era uma dificuldade, tinha toda uma história para contar, tinha que fazer o comerciante chorar para poder ele comprar a vela, e aí era assim que a gente fazia, tinha toda uma conversa para vender a vela. E na vida a gente vai passar por muitas situações difíceis, até chegar talvez naquele posto, naquela posição, naquele lugar que você almeja, mas tudo isso deve começar primeiramente com a relação que você tem com Deus. É aquilo que você, antes de sair de casa, você ora a Deus e diz: Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor me concede, pela oportunidade de ter um emprego e trazer sustento para a minha família. Me abençoa nesse dia, Pai, que eu seja luz para aqueles que estiverem ao meu redor. Então, que no meu emprego eu possa então ser um exemplo, ser uma luz para as outras pessoas. Quem você serve é mais importante do que onde você serve. Então lembra disso. Você está trabalhando, naquele lugar onde você está servindo a Deus. Eu lembro muito de um amigo que ele tinha 2 filhos, na verdade 3 filhos, e ele queria muito que os filhos dele, os 2 filhos homens, fossem pastores. O mais velho se formou comigo, e o mais novo, ele queria seguir a carreira da medicina, ele passou em medicina, e o pai não queria deixar, e ele chegou para mim, eu fui pregar na igreja dele, ele tinha acabado de fazer o Enem, já tinha recebido a nota, e ele estava muito feliz porque tinha nota suficiente para ele entrar no curso de medicina. E ele chegou para mim angustiado, um jovem, disse: ô pastor, me ajude, fale com meu pai, porque eu quero muito ser médico, e o meu pai quer que eu seja pastor. E aí eu não sei mais o que falar para ele, para convencê-lo. Se o senhor puder me ajudar, eu lhe agradeço. E aí eu fui lá falar com o pai desse jovem, e eu disse: olha, meu irmão, que prazer, né, você ter 2 filhos dedicados, estudiosos, você tem um filho pastor, e esse outro agora que Deus tem chamado ele para um novo ministério. Aí ele ficou assim: como, pastor? Chamado meu filho para outro ministério? Sim, meu irmão, o ministério da medicina. Imagina só a oportunidade que esse teu filho vai ter diariamente, atendendo pessoas e podendo levar o amor de Deus a estas pessoas, que o teu filho que é pastor não tem. Não tem, nós pastores, esse contato com várias pessoas o dia todo, não temos esse contato, mas ele que vai ser médico, num consultório, pelo menos ele recebe ali umas 40 pessoas por dia, e ele pode influenciar na vida dessas pessoas de uma forma grandiosa. E ele disse: pastor, eu nunca pensei nisso. Pois louvado seja Deus, meu irmão, Deus te deu uma oportunidade, abençoe o seu filho e deixe ele seguir essa carreira. E louvado seja Deus, hoje ele é um médico, ele trabalhou até no Aracati aqui durante o período da pandemia, ele congregou conosco aqui por um tempo, pelo menos 1 ano, e hoje ele está na Bahia, se eu não me engano. Então, louvado seja Deus, um servo do Senhor que está fazendo o trabalho de um evangelista, assumindo o compromisso de servir a Deus, não importa aonde Deus te colocar, sirva ao Senhor. O mundo diz: faça o que você ama. A Bíblia nos diz: ame
aquele para quem você faz. Enquanto o mundo está dizendo, olha, no dia que você amar o que você faz, não vai ter nenhum desgaste. Isso é ilusão, irmão, não existe isso. Eu faço o que eu amo, então eu não vou trabalhar nunca, porque eu faço o que eu amo, para mim não é trabalho, é prazer. Isso não existe. Isso é ilusão que é colocada em nossa mente. Na verdade, nós devemos amar aquilo para quem nós fazemos. Nós fazemos tudo para Deus. Faça você tudo para Deus. Se você ama a Deus, você vai se alegrar em poder servi-lo aonde quer que for, aonde quer que Deus te colocar. O trabalho, então, devemos entender que o trabalho não é secular, ele é espiritual. Não desconecte sua fé da sua função. Por muitos anos, foi muito difundido no meio religioso essa ideia de secular e espiritual. O que não é da igreja, do envolvimento da igreja, isso é secular. E o que está envolvido com a igreja, isso é espiritual. E na verdade, irmãos, nós somos espirituais. Nós somos filhos de Deus. E nós não podemos nos desfiliar. Eu sou crente só quando eu estou na igreja. Quando eu estou no trabalho, eu sou outra pessoa. Olha, decolino, de forma alguma. Eu preciso ser cristão, servo de Deus, tanto aqui neste ambiente, quanto lá fora. E em todos os ambientes que eu estiver, eu glorificarei o nome do Senhor. Isso é uma vida espiritual. E nós somos chamados a ter uma vida espiritual. Servir uns aos outros. É isso que a Bíblia nos chama. E para servir uns aos outros, é preciso ter amor. Primeiramente por Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Só através do amor podemos verdadeiramente fazer o que Deus nos mandou. E em segundo, o propósito do trabalho não está no que fazemos, mas para quem fazemos. Então, lá na empresa onde você trabalha, ou mesmo na sua casa, quando você está fazendo suas atividades, às vezes em casa a gente é assim, vou colocar aqui, trazer aqui para as mulheres. As mulheres limpam a casa muito bem feito, fazem a comida, fazem todas as atividades do lar. Não só as mulheres, é claro, mas na grande maioria as mulheres são as líderes do lar. Então elas estão ali fazendo todas as suas atividades. Aí o marido não chega uma vez para dizer: meu amor, a comida está tão gostosa. Meu amor, a casa está tão cheirosa. Meu amor, que maravilha, hoje a casa está assim, um brinco. Então não há um elogio, não há um reconhecimento, não há uma valorização. E às vezes a gente se entristece, a mulher se entristece com isso. Só eu que me mato aqui, vocês não fazem nada, só bagunça, e eu que estou aqui me matando para limpar essa casa. E aquele trabalho se torna horrível, cansativo. Por quê? Você está fazendo, esperando que o outro retribua, que o outro reconheça. Mas quando a gente faz para o Senhor, o reconhecimento virá de quem? É dele, é Ele que recompensará, se não nesta vida, mas sem dúvida virá no porvir. Pastor, vai demorar muito. Tenha paciência, porque a eternidade não tem fim. Você quer ganhar todos os benefícios aqui, e o que é que vai ficar para a eternidade? Então espera no Senhor, certamente Ele te recompensará. Mas vocês maridos, que têm suas mulheres como do lar, que cuidam de vocês, sejam mais gratos a ela. Reconheça o trabalho que elas fazem, apoiem elas, invistam nelas. Às vezes a mulher passa ali toda semana trabalhando, quando é no final de semana, na sexta-feira, quer fazer as unhas e o homem reclama: vai fazer as unhas de novo, gastar dinheiro. A mulher passou a semana todinha trabalhando. É justo que ela tenha esse lazer, esse momento de prazer para ela, de alegria, fazer uma unha, fazer um cabelo.
isso é algo que é necessário para ela também, e é reconhecimento. Todo trabalhador é digno do seu salário, daquilo que ele faz, ele tem que ser recompensado. A recompensa, é claro, maior virá do Senhor. 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a instrução que Paulo dá aqui nesse texto é para que em todas as atividades, em todo o trabalho exercido, façamos tudo para a glória de Deus. Deus deve ser exaltado com o nosso trabalho, e todo empenho, todo esforço, todo trabalho gere honras e glórias ao Senhor. Amém? Vejamos o segundo segredo: trabalhe de forma que revele Deus ao mundo. Gênesis 39, verso 3. Vamos ler o texto. Gênesis 39, 3. Diz então assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Potifar viu Potifar, e ele viu o quê? Ele viu que Deus estava abençoando a vida dele através de José. Então, de uma certa forma, o trabalho que José exercia estava trazendo uma visão para aquele homem que era mundano, para aquele homem que não tinha nenhuma relação com Deus, há uma compreensão que existia um ser maior que estava sobre José, abençoando a vida dele por meio de José. Isso é maravilhoso, irmãos. Trabalhar de tal forma que o nosso patrão reconheça o nosso serviço, não pelo serviço praticado em si, mas reconhecer como Deus abençoa essa pessoa, e através dela eu também sou abençoado. É maravilhoso reconhecer este cuidado de Deus, e aqui este homem reconheceu e pôde então valorizar aquele que antes foi comprado como escravo, colocá-lo agora como mordomo ou administrador de sua casa. Nosso trabalho então não é apenas uma tarefa, mas é um testemunho. O servo fiel. Então, aquele que trabalha fazendo o seu trabalho bem feito, sem precisar o patrão estar de olho nele, fazendo como para o Senhor, ele será então recompensado, ele será certamente reconhecido como um grande servo de Deus. O trabalho então, meus irmãos, ele se torna um púlpito como este, um púlpito silencioso. Quer dizer, não há uma pregação audível, não é você que está todo o tempo falando de Deus lá no trabalho, mas a forma como você trabalha, dedicada, esforçada, empenhado, essa forma de trabalho será reconhecido como servo de Deus. O que é que ele é diferente? Por que aqui na empresa ele é diferente dos demais? Eu contei isso no domingo passado, que eu trabalhei numa farmácia, e eu fui contratado para ser entregador, e eu não me contive apenas com as entregas, ficar sentado na moto lá fora, esperando eles me chamarem, tem uma entrega para fazer. Eu entrava na farmácia, eu ficava repondo as mercadorias no lugar, um cliente que tirava o produto de um lugar e colocava em outro, eu ia lá e colocava no lugar certo, eu ia lá dentro saber se estava precisando de alguma coisa, até um dia que eu vi um radinho lá com entrada de microfone, eu decidi levar um microfone de casa, ligar nesse rádio e anunciar as ofertas do dia. Ofertas do dia, não perca, aqui seu IN, 3 por R$10. E aí eu fazia uma propaganda lá quando entrava cliente na farmácia. E eu fazia isso para passar o tempo, eu fazia isso com amor, com dedicação, sem
nenhuma maldade ou interesses futuros, apenas para ocupar o meu dia, porque seria muito ruim passar o dia todo sentado na moto lá fora, esperando eles me chamarem para fazer uma entrega, e não tinha entrega constante, e por esse motivo eu fazia outras atividades para ocupar o meu dia, ocupar o meu tempo. E aquilo, irmão, se destacou a tal ponto que o gerente da loja, ele me chamou um dia e disse: olha, eu sei que tu não é funcionário da empresa, tu é um prestador de serviço, mas eu queria muito que você participasse da nossa reunião com os funcionários, porque você tem tanta dinâmica, tantas ideias, que eu queria que você compartilhasse com os funcionários. E eu tive esse prazer de participar de uma reunião da empresa, mesmo não fazendo parte da empresa, e poder ali dar dicas e orientações de como seria melhor exercido o trabalho dentro daquela farmácia. E eu me alegro por esse reconhecimento, mas entender que o trabalho, na verdade, ali foi um testemunho vivo, era um púlpito silencioso que eu pregava com a minha vida, exercendo o meu trabalho. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, a pregação que o mundo está prestando atenção. A qualidade do teu serviço revela o tamanho do teu Deus. Então é no trabalho, no exercer da tua função, a forma como você tem exercido o teu trabalho, Deus será reconhecido na tua vida, Deus será reconhecido na tua disposição, no teu viver. Certamente, quando você fizer essa diferença onde você está, as pessoas vão questionar: o que é que tu tem? Por que é que está diferente? Vão pesquisar qual é a diferença que tem na tua vida e vão encontrar Deus na tua vida. Em segundo, a forma como trabalhamos revela o Deus em que cremos. Deus precisa ser revelado não apenas com nossas palavras, mas também com nosso modo de servir no trabalho. A forma como servimos no trabalho, nós estamos apresentando Deus aos homens. Estamos destacando quem nós servimos e por que nós servimos. Este é o motivo pelo qual devemos desempenhar bem a nossa função, glorificando a Deus com o nosso trabalho. Em Gênesis 39, versículo 23, Gênesis 39, 23, diz o seguinte: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, portanto, o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, José exerceu um bom trabalho na casa de Potifar e prosperou. José exerceu um bom trabalho com o carcereiro, como auxiliar do carcereiro, e Deus prosperou. E Gênesis 41, 38, diz que: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Faraó viu em José o Espírito de Deus atuando. Ah, meu irmão, é desses funcionários que nós precisamos em nossas empresas. É desses funcionários que eu preciso aqui na igreja, servindo ao Senhor. É desse funcionário que certamente você queria ao seu lado, trabalhando e servindo a Deus e te auxiliando nas tuas atividades. Deus realmente precisa de homens e mulheres dispostos a glorificar o seu nome. A excelência, então, era um padrão recorrente na vida de José. Tudo que ele fazia com excelência. Isso se destacou no seu serviço com Potifar, isso se destacou com seu serviço com o carcereiro, e isso se destacou no seu serviço juntamente com Faraó. Então, toda atividade que ele fazia era com excelência, e por isso o nome de Deus era glorificado. A excelência honra a Deus
e inspira as pessoas. Lá em Mateus 5,41, diz o texto: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ela 2. Esse texto é uma orientação de Jesus, lá do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. E havia uma lei no tempo de Jesus com relação aos romanos. Se um soldado romano te parasse na rua e dissesse: eu preciso que você me ajude a carregar as minhas armas. Se ele tivesse ferido, se ele tivesse cansado, então ele podia parar qualquer cidadão, e o cidadão era obrigado a andar com todas as ferramentas daquele soldado até 1 milha. Era a obrigação, a exigência de Roma. Havia uma lei. Roma exigia isso, era uma lei. Se ele se negasse, ele iria preso. Então, ele tinha que andar 1 milha. Aí o que é que Jesus usa essa ideia e diz: olha, se alguém te exigir, pedir que você ande 1 milha com ele, vá até 2, não reclame não, faça com alegria, como para o Senhor, e certamente você será bem visto e você será bem quisto no meio da sociedade. Em terceiro lugar, trabalhe com fidelidade e não com pressa. José, irmãos, ele não teve pressa para fazer o que ele estava projetando para a sua vida. Ele queria apenas servir ao Senhor, não importava onde fosse. E o seu serviço, ele foi bem espaçado, quer dizer, ele passou uma longa data servindo daquela forma. Como pastor de ovelhas, 17 anos. Como mordomo de Potifar, 10 anos. Como auxiliar do carcereiro, 3 anos. Como governador do Egito, por 9 anos. Isso 9 anos documentado, né? Nós temos essa informação. Mas ele pode ter passado mais anos servindo no Egito. Com certeza ele passou. E aí o que é que acontece? Temos um homem que não tinha pressa de fazer o que tinha de ser feito, mas ele estava disposto a fazer suas atividades. Capítulo 4, versículo 4 do capítulo 39 de Gênesis, diz assim: logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou a mão tudo o que tinha. José então trabalhou cerca de 10 anos com fidelidade na casa de Potifar. Fidelidade, irmãos, é uma questão de caráter. Nós precisamos ter um caráter fiel, ser fiel a Deus, e se somos fiéis a Deus, seremos fiéis também ao nosso cônjuge, seremos fiéis à nossa família, seremos fiéis ao nosso patrão. Diz que certa ocasião, um homem quis fazer um teste com um funcionário, e ele disse: meu amigo, venha cá, eu quero falar com você. Ele: diga, meu patrão, o que é que eu posso lhe ajudar? Eu ouvi falar que você é crente. Ele disse: sim, patrão, eu sou crente, graças a Deus. Ele disse: olha, pois é o seguinte, eu tenho uma proposta para lhe fazer. Eu quero lhe colocar na gerência da minha empresa. Tenho visto seu trabalho, tenho visto que você é um homem dedicado, mas eu preciso de alguém fiel, alguém de confiança, porque eu vou colocar as minhas finanças em suas mãos, a administração de tudo que eu tenho nas suas mãos. Eu preciso de alguém de confiança. E para você exercer esse cargo, eu quero que você deixe a igreja que você vai. Deixe de ir para a igreja. Você é crente? Deixe de ir para a igreja. Olha, não precisa me dar resposta agora, hoje é sexta-feira, vá para casa, na segunda-feira volte com a resposta. Meu irmão, peleja difícil. Aquele homem era crente, mas não era um crente tão digno e tão fiel ao Senhor. Então lhe faltava fidelidade a Deus, ele se importava mais com o dinheiro. Então, em outra visão, o Deus dele era o dinheiro, e ele começou a calcular: rapaz, eu vou deixar de ir para a igreja, mas eu vou
triplicar o meu salário, eu vou ganhar muito dinheiro, vou ganhar prestígio, agora eu não vou fazer nada, vou só mandar os outros fazerem, é maravilhoso. Olha, que nada, segunda-feira eu vou procurar o patrão, a primeira coisa que eu vou falar para ele, está tudo certo, patrão, deixei tudo para trás para lhe seguir. E ele fez isso, na segunda-feira, chegou cedo, antes do patrão chegar, e aí quando o patrão chegou, ele perguntou: e aí, você pensou? Pensei. Você já tem uma resposta? Tenho. E qual a resposta que você tem? Ah, eu deixo tudo para lhe seguir. Ele disse: pois pegue sua carteira, vá lá no setor pessoal e dê baixa, você está dispensado. Mas como, patrão? O senhor me pediu para deixar tudo pelo senhor. Rapaz, se o homem tem coragem de deixar Deus, o Todo-Poderoso, por mim, ora, a primeira empresa que lhe convidar, lhe dando R$1 a mais, você me deixa e vai seguir essa outra pessoa, porque o seu Deus é o dinheiro, o seu Deus não é o Deus Todo-Poderoso. Então você não é um crente verdadeiro, você não é fiel, eu não confio em você. E aquele homem perdeu uma grande oportunidade de servir a Deus, exercendo a sua função e glorificando o nome do Senhor com a sua fidelidade. Então, para ter uma boa colheita, é preciso plantar. A fidelidade, irmãos, do dia a dia, em fazer ali a sua atividade dia após dia, plantando todos os dias ali o teu esforço, a tua dedicação, chegando no horário, se necessário for, passando um pouco do horário, mas sem reclamar. Então, ser uma pessoa aberta, disponível, que quando você tiver uma necessidade, o teu patrão reconheça: olha, nunca ouvi uma reclamação desse rapaz, e agora ele está me pedindo uma ajuda, pedindo algo que eu posso ajudar. Eu tenho certeza que o patrão não se negará a te ajudar, mas é necessário que você seja uma pessoa aberta, com o coração aberto, disposto a servir, a ajudar, para que então você receba esse reconhecimento e essa valorização. Veja o que diz o Salmo 126, versos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Certamente José, por muito momento, muitas ocasiões, ele fazia os seus serviços, lembrando lá da sua casa, lembrando dos seus irmãos, a distância que ele estava da família. Talvez ele chorou, mas enquanto ele chorava, ele plantava, ele fazia o que tinha que ser feito, e as suas lágrimas serviam para frutificação. Então, quanto mais ele trabalhava, quanto mais ele se dedicava, mais Deus abençoava a vida dele, mais Deus prosperava na vida dele, e mais frutos José podia colher. Provérbios 21:5: os planos do diligente detêm a abundância, mas a pressa excessiva traz a pobreza. Então, aquele que é diligente, cuidadoso, aquele que faz seu serviço com dedicação, esse alcançará a abundância, quer dizer, grandes valores. Mas aquele que é apressado, que quer ficar logo rico, que quer logo o cargo acima dos outros, que passa por cima de tudo e de todos, este aí vai encontrar a pobreza. Isso diz a palavra de Deus. Fidelidade é constância. A fidelidade e constância vale mais do que a visibilidade. Hoje em dia, num tempo que nós vivemos de likes, as pessoas querem estar sempre em evidência, tudo que vão fazer, estão ali postando foto, mostrando para os outros, e é importante que nós façamos o serviço sem estar preocupado se aquele serviço vai ser visto ou não vai ser visto. Devemos fazer para o Senhor, e certamente as pessoas que estão ao nosso redor vão observar e vão reconhecer o trabalho que está sendo feito, e certamente a recompensa que vem de Deus. E lá em Gênesis 39:6,
diz o seguinte: Potifar, tudo que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo o mordomo, nada sabia, além do pão que se alimentava. Então, Potifar confiava no trabalho de José, que não era um trabalho que estava ali apenas para a ser apresentado aos homens, mas um trabalho dedicado, esforçado, que ele estava fazendo para o Senhor. E enquanto você trabalha, Deus trabalha em você. Enquanto você trabalha, Deus está trabalhando na sua vida. Como é grandioso, irmãos, cada trabalho que nós exercemos. Eu tenho um amigo que, quando ele estava no exército, ele foi obrigado a lavar banheiro. Era uma coisa que ele nunca tinha feito na vida. Na casa dele tinha a mãe e outros irmãos, ele nunca tinha lavado um banheiro na vida, mas quando chegou no exército, foi a função que deram para ele: soldado, lavar banheiro. E ele passou o ano inteiro que ele ficou no exército lavando banheiro, o ano inteiro. E ele reclamava, ele ficava assim chateado: como é que pode, para ter que lavar banheiro, só eu que lavo banheiro. Mas com o tempo ele foi se acostumando com o serviço. Ele já fazia o serviço bem rápido, porque já sabia os macetes, fazia bem feito, era reconhecido, por isso que não tiraram ele do cargo, porque ele estava fazendo bem feito. E aí os anos se passaram, ele saiu do exército e recebeu o chamado de Deus para ir para o seminário. Chegando no seminário, estava lá já 1 ano, e ele recebe uma carta. Ele era do Pará, e o seminário lá no Juazeiro, no Crato. E ele recebe uma carta dizendo que o pai dele tinha morrido, ele, como filho mais velho, tinha que voltar para casa para ajudar então com a família, com o sustento da família. Ele pegou a carta e levou para o diretor do seminário e disse: olha, eu tenho que voltar para minha casa, porque eu tenho que sustentar minha família, eu sou o filho mais velho, e eu tenho que trabalhar para sustentar minha família, e aqui eu não tenho nem como me sustentar. E aí o diretor do seminário olhou para ele e disse: meu amigo, me diga uma coisa, você acredita que você pode cuidar da sua família melhor do que Deus? Ele disse: não, de forma alguma, Deus certamente cuida melhor. Pois confie em Deus, entregue a sua família na mão de Deus, e Deus proverá, nada faltará. E para você eu tenho uma ajuda aqui, tem os banheiros do seminário, se você quiser lavar, a gente vai pagar um salário para você. Rapaz, ele disse: como é que pode? Deus me treinou 1 ano no exército, 1 ano, para quando eu chegasse aqui, esse serviço que eu sei fazer, muito bem feito, vai me gerar agora renda, que eu posso tanto me sustentar aqui, quanto mandar uma ajuda para minha mãe. E assim ele fez. E ele concluiu o seminário dele. Lá do seminário ele foi enviado para Fortaleza, e esse rapaz, hoje já um senhor de idade, mais de 60 anos, foi meu pastor, e hoje está lá na mesma igreja há mais de 30 anos pastoreando a mesma igreja. E é assim que Deus trabalha na nossa vida, irmãos. Às vezes uma atividade que a gente faz, a gente não entende, por que Deus me colocou nisso, algo difícil de fazer, mas depois aquilo dali vai se tornar uma bênção na tua vida. Deus está te treinando, te preparando para o futuro, para aquilo que tem à frente, para como Deus quer abençoar a tua vida. Então não reclama, agradeça a Deus todas as oportunidades que Ele te dá. Ageu 2:4 diz assim: ora pois, sê forte Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, trabalha, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos está dizendo: trabalha, e enquanto vocês trabalham, eu sou convosco, eu serei com vocês, eu abençoarei a vida de vocês. Vocês só têm uma coisa a fazer: trabalhe, trabalhe. Então, enquanto nós trabalhamos, o Senhor trabalha por nós. Em quarto e último lugar, trabalhe para servir e não para se exibir.
versículo 5 de Gênesis 39. Diz assim: E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por meio de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. O trabalho que José exerceu para a glória de Deus prosperou na vida de Potifar, não só dentro da sua casa, mas também nos campos, onde haviam os plantios, onde havia as criações, e assim Deus abençoava a vida daquele homem através de José. Temos então, irmãos, que notar este cuidado que Deus tem para conosco, dia após dia. O seu trabalho é uma extensão do cuidado de Deus. Vai chegar um momento que o teu patrão vai reconhecer: que maravilha esse funcionário, que bênção essa pessoa trabalhando conosco. Eu tive uma experiência de trabalho, irmãos, antes do ministério, antes de eu ir para o seminário. Eu fui trabalhar numa construtora como motorista, e aí nessa construtora haviam 3 engenheiros. Eu era o motorista para atender 3 engenheiros de uma construtora, um carro para eu fazer as entregas, compras, entregar nos lugares. E aconteceu que estes homens eram constantemente: faça isso para mim, vá a tal canto. Eu ia, no meio do caminho outro ligava: onde é que tu está? Faz isso para mim. E aí: deixa o que tu está fazendo, vai fazer isso. E aí era uma confusão, eu poder ter que atender 3 homens, 3 patrões, e fazer tudo que eles pediam. Com todo esforço, com toda dificuldade, eu ainda consegui trabalhar 1 mês. Por que 1 mês? Porque eu entreguei currículos, e aí fui chamado para um outro emprego. Aquele emprego era muito puxado e eu não conseguia dar conta de tudo. Só que depois que eu saí, a secretária daquela empresa, ela era esposa do meu primo, e ela me ligou e disse: Sibério, tu não vai acreditar, depois que tu saiu daqui, já vieram 5 motoristas, e nenhum aguentou, nenhum conseguiu fazer o que tu estava fazendo. E eles já perguntaram não sei quantas vezes: cadê aquele motorista lá, rapaz? Tu tem o telefone dele? Chama ele de volta, porque aquele homem ali trabalhava, viu? E eu dou graças a Deus por isso, pelo reconhecimento, irmãos. Olha, é uma coisa que às vezes você não vai receber de imediato. Talvez você receba esse reconhecimento depois que você sai. Ah, pastor, isso não tem nem valor para mim. Mas certamente isso vai ficar marcado na tua história. Isso Deus está gravando lá, no teu currículo celestial vai estar gravado: esse aqui realmente trabalhou, esse realmente fez a sua função. Não era uma pessoa que fazia o trabalho apenas para se exibir, ele servia verdadeiramente. Onde estava, fazia e dava o seu melhor, o seu máximo. E assim José fez na sua vida. E assim nós também devemos nos dedicar ao máximo ao serviço que nos foi colocado em nossas mãos. A vida cristã é feita de bacia e toalha, não de likes e holofotes. Imaginemos, irmãos, o nosso Deus Todo-Poderoso se fez carne, habitou entre nós, Jesus Cristo. E ele certa vez chamou seus discípulos junto a uma mesa para um banquete, e antes do banquete ele cingiu o lombo, amarrou uma toalha na sua cintura, pegou uma bacia e água e lavou os pés dos seus discípulos, um a um. E ao término dessa lavagem de pés, ele disse: olha, assim como eu fiz, façais vós também. Então não tem serviço humilhante. Humilhante é não trabalhar. Humilhante é ter que viver na dependência de outra pessoa. Isso é que é humilhante. Mas todo trabalho é digno. Todo trabalho vale a pena exercer.
E quando nós fazemos para o Senhor, aqueles que são humilhados serão exaltados. Não importa se a priori você passe por algum tipo de constrangimento ou humilhação, mas lá na frente, aquilo vai te servir como um exemplo de vida. Trabalhei por um tempo, cheguei numa empresa para trabalhar de um tio. E o meu tio, ele trabalhava com estacionamentos em Fortaleza. E eu tinha 17 anos quando fui trabalhar com ele. Quando eu cheguei lá, o meu trabalho era abrir e fechar o portão do estacionamento. Quando estava lotado, fechava o portão. Quando vagava, abria o portão para entrar mais gente. Meu trabalho era esse quando eu cheguei lá, 17 anos. Comecei a trabalhar e com ele eu passei trabalhando pelo menos 4 anos, 4, 5 anos, se eu não me engano. Entre 4 e 5 anos. E aí, no ano seguinte, com 18 anos, ele me autorizou a estacionar carro. O cliente chegava no portão, entregava a chave e eu descia com o carro, que era debaixo de um prédio lá em Fortaleza, debaixo do Banco Itaú, e eu descia com o carro e estacionava. E aí comecei a exercer esse trabalho de manobrista. Passaram mais um ano e aí surgiu uma vaga para eu ser agora o caixa. E eu não estava mais chamando o carro lá fora, ou abrindo e fechando o portão, não estava mais entrando em carro dos outros para estacionar, mas eu estava agora só recolhendo o dinheiro, fazendo ali as contas, recebendo, pagando, e estava numa função melhor. Então tudo foi dia após dia, trabalho dedicado, reconhecido e valorizado. Trabalhei para aquele homem por 4 ou 5 anos, até o dia que eu me casei. Cheguei então para ele no dia e disse: eu quero as minhas contas. Ele disse: por quê, rapaz? Eu vou me casar e eu preciso de dinheiro para casar. E rapaz, e depois? Como é que tu vai sustentar a mulher sem emprego? Ai, Deus proverá. E aí, graças a Deus, ele me deu, foi o dinheiro então que eu comprei as coisinhas para me casar. Uma geladeira, um fogão, uma cama, e era isso. E as panelas. E Deus foi comigo e me abençoou grandemente. Dias atrás eu passei uma dificuldade, quando minha filha teve que se matricular na faculdade, e eu não tinha recurso suficiente, recorri a ele, e ele imediatamente só fez perguntar: qual o Pix? Mandou. Isso, irmãos, foi reconhecimento do trabalho que eu fiz lá atrás, há mais de 20 anos atrás, há 25 anos atrás. Ele automaticamente se dispôs a me dar uma ajuda. E louvado seja Deus por isso. Veja como vale a pena você fazer um bom trabalho, vale a pena você deixar uma porta aberta. Em outra ocasião eu tive que trabalhar com ele novamente por mais um ano, porque não consegui outro emprego e ele me abriu a porta novamente. E Deus tem nos dado oportunidades maravilhosas, que você reconheça o cuidado de Deus e as portas que Ele abre para você, e cada porta aberta por Deus, não seja você que feche. Sempre, se necessário for sair daquele lugar, deixe a porta aberta, para que numa outra oportunidade, Deus continue te abençoando e te concedendo um novo emprego, ou voltar para aquela empresa. Então o fruto da sua vida é estético ou é útil? Seja útil, seja uma pessoa frutífera, seja uma pessoa que prospera junto com aqueles que estão ao seu redor. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Então se lembra disso quando estiver lá no teu trabalho. Fazei tudo de todo o teu coração, faça com amor, e este amor deve ser dedicado ao Senhor Todo-Poderoso, que te dá saúde todo dia para sair para trabalhar, que te dá inteligência, capacidade de fazer o melhor, para então ali naquele trabalho você se destaque, seja reconhecido como um grande servo de Deus. Concluindo então, nunca esqueça
o propósito do trabalho não está no que você faz, mas para quem você faz. Você está trabalhando, mas você está trabalhando para o Senhor. Aonde você estiver, trabalhe para a glória de Deus e veja Deus trabalhando em sua vida. Trabalho é mais que uma função, é nossa missão, uma forma de Cristo ser visto em nós. Jesus, quando questionado sobre o tempo de seu trabalho, ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus mostrou a sua disponibilidade para trabalhar. O questionamento aqui no texto era: por que ele estava curando um homem no sábado? O sábado era o dia de descanso. Ele disse: se meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Eu faço o que é necessário para que o nome de Deus seja glorificado. E que assim, meu amado, seja na sua vida e seja na vida de todos nós. Amém? Que Deus nos abençoe.